Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa história envolvendo o Andrei, jogador que está encaminhando, né, sua chegada para o Santa Cruz, mais um jogador então tendo conversas, vou trazer aqui nesse vídeo de hoje, e também sobre o Gabriel Poveda, se ele pode seguir o mesmo passo, né, do Pedro Costa, do Andrei, assinar um pré-contrato para chegar sem custos nessa próxima temporada, um nome muito bom, que também está à disposição do mercado, mesmo diferentemente dos outros, né, não estando jogando com frequência nesse último mês. Vou trazer aqui os detalhes. Além do mais, essa matéria aqui, ó, Santa Cruz então deve disputar amistosos internacionais em 2026. Que história é essa? Vou trazer os detalhes aqui nesse vídeo. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Black Carter Food. Conto com sua ajuda para chegarmos então em 70 mil inscritos aqui no YouTube. Tanto eu quanto meu irmão Guilherme aqui nós trazemos diversos conteúdos aqui para vocês, para você não perder nada. Deixando seu like e inscrição nos ajuda bastante. Bora falar sobre essa matéria então, né? O portal Futebol Interior trouxe aqui, ó. Clube negocia jogos contra equipes da Argentina e da Espanha, ambos então na Arena Pernambuco, e pode firmar parceria de patrocínio com o torneio, né? Algo bem interessante. Tá aqui, ó. Confirmar a participação pela Vitória Cup 2026, clube da América do Sul, né? Brasil e tudo mais, e europeus têm feito essa competição. O tricolor deve enfrentar um clube argentino em janeiro e uma equipe espanhola em junho, ambos na Arena Pernambuco durante a parada para a Copa do Mundo, verdade, né? Aconteceu isso também nesse meio do ano, por conta da Copa do Mundo de Clubes. Eu torço pro Cruzeiro, né? Eu lembro que o Cruzeiro enfrentou duas equipes lá, acho que foi o Banfield e a outra, uma equipe também da Argentina, né? Então, o Cruzeiro fez essas partidas. Em janeiro é bom por conta que é preparação. Aqui no futebol argentino também tem uma pausa, né, geralmente, então vai acabar ficando bom para as duas equipes. Pronto, só tirar esse banner aqui da Foot Fanatics. Se você quiser comprar sua camisa, o link está aqui embaixo. E aí tem a questão da Copa do Mundo, né? Que aí fala então que pode ser uma equipe espanhola em junho. Não sabemos, né? Se é uma equipe da primeira divisão e tudo mais, que vai fazer uns amistosos no Brasil, ou um clube menor também, na segunda divisão e tudo mais. Não sabemos até esse momento, por conta da parada, né? Então os clubes lá vai estar no início da outra temporada, e a gente vai estar no meio, mas ambos vão precisar se preparar, né? Para a volta depois da Copa do Mundo de clubes. E aí fala aqui, ó, a confirmação oficial ainda depende de ajustes no calendário coral, já que o Campeonato Pernambucano, né, por conta das datas menores, deve começar no dia 7 de janeiro, o que existe também a questão de logística, né, para esse amistoso de abertura em janeiro. Então, o Vinícius Domingues, o criador da Vitória Cup, o convite ao Santa Cruz está na mesa, e aí ele fala o seguinte: faltam detalhes para anunciarmos o Santa Cruz, e eu vou ser sincero, está dependendo mais do lado do clube do que nosso, né? Eles têm a proposta na mesa para um jogo em janeiro, e outra também para uma partida na Copa do Mundo, afirma ele. Ele fala também que o Vitória Cup apresentou uma proposta para se tornar patrocinador oficial do Santa Cruz em 2026, da mesma forma como já ocorre com o Botafogo, um dos confirmados no torneio. E aí fala também de alguns outros clubes, ó, o Vélez da Argentina, o América de Cali da Colômbia, o Sporting Cristal do Peru, além do Botafogo, já são outras equipes confirmadas, né? E aí vai ter então jogos no Maracanã, Morumbi, Mineirão e Arena de Pernambuco. Lembrando que pode ser que esse jogo realmente seja contra o Vélez da Argentina, mas tem outras equipes também do futebol argentino sendo especulado. Seria um amistoso interessante, né? Ainda mais se fosse uma equipe de ponta lá da Argentina, um Vélez da vida, talvez um Racing ou algum time que está crescendo de expressão, um Huracão, um Banfield, uma boa temporada, pode ser uma boa alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui, o que você tem a dizer. Vamos falar também aqui sobre o Pedro Costa, né? Atual jogador então do Remo, assinando esse pré-contrato com a equipe do Santa Cruz. Tá aqui, ó. Santa Cruz assina contrato com o lateral, será o segundo reforço após a chegada do zagueiro Lanson, né? Então vai ser aí então um jogador anunciado, assinou então esse pré-contrato para chegar no final da atual temporada. Que é igual eu falei para vocês, até ficar surpreso, igual aconteceu, né, realmente dele ter confirmado esse encaminhamento, porque ele vinha e está focando aí na reta final do Remo para conquistar o acesso. Vale destacar também que antes desse jogo contra o Clássico, né, contra o Paysandu, tinha tempo que ele não jogava, né? Então o último jogo tinha sido em agosto, e aí titular mesmo só em janeiro. Caramba, hein? Janeiro? Junho, é isso, em junho. E entrou um pouco mais ali em junho, julho, e o último jogo em agosto, até esse clássico contra o Paysandu, que ele foi titular, mas é um nome que não fica, até o próprio Remo também não tinha muito interesse. Vale lembrar que o contrato dele ia só até o final da atual temporada. Assisti poucas partidas dele, né, nesse ano, mas acho que pode ser uma boa sim. Jogador de 32 anos, já tem experiência
que foi muito bem na Tombense, no próprio futebol pernambucano, pelo Retrô em 2022 e 2023. Se eu não estiver enganado, ele até não conquistou o acesso, né? Mas fez boas campanhas naquele campeonato pernambucano daquele ano de 2022 e em 2023 deixa a equipe do Retrô depois do estadual para se juntar à Tombense. Naquela ocasião a Tombense estava na Série B e ele fez muitas partidas, né? Foram 34 na Série B, ó, boa parte como titular. É um jogador que tem experiência, acho que é sim uma boa contratação, ainda mais para os parâmetros da Série C do Campeonato Brasileiro. E você, o que tem a dizer, né? Pode deixar a sua opinião sobre o Pedro Costa. O espaço para comentários vai estar aqui aberto. E além disso, né, tem também essa questão envolvendo o Poveda. Vou deixar até essa matéria aqui então, deixa eu só não embaralhar tudo aqui, que afirma também que ele é um nome que interessa, lembrando que não houve nenhum avanço ou algo nesse sentido. As informações então eram de que poderia ser um encaminhamento, assim como essa contratação do Pedro Costa. Eu estou gravando esse vídeo na tarde dessa terça-feira, até agora não houve nenhum avanço nesse sentido, tá? Mas acho que seria um baita nome sim para essa próxima temporada. Jogador que vem sendo titular na Série B, soma números discretos até aqui, 28 partidas, 5 gols e 3 assistências. Jogou o último jogo aqui, o clássico contra o Atlético Goianiense, como titular. Contra o Amazonas também, que o Vila ganhou por 1-0, também estava na condição de titular. Então assim, acaba que nessa temporada jogou com muita frequência, mas não teve aqueles números como, por exemplo, já teve, né, no Sampaio Corrêa e tudo mais. Lembrando que na atual temporada, então, 49 jogos, 8 gols e 5 assistências, 14 participações em gols. Está longe de ser ruim, mas a gente esperava muito mais. Independente disso, para uma Série C, contrato no fim, né, só até o dia 30 de novembro, eu acho assim uma ótima opção para essa próxima temporada. Pode jogar centralizado, cai um pouco também como um segundo atacante, né, volta um pouco mais para receber. Acho que pode sim ser uma boa opção, sem grandes custos, né, e que claramente tem muito o que entregar. Lembrando que pelo Sampaio Corrêa em 2022 foi o artilheiro da Série B com 19 gols, né, na competição, 26 gols totais na temporada em 52 jogos. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui sobre o Gabriel Poveda nos comentários. Se for para ter um encaminhamento, a tendência é que daqui para o início do mês de novembro já tenha um anúncio oficial. E para terminar aqui com vocês, informação também lá do portal no Instagram, né, o Desinformados Coral, afirma então de que o Andrei é mais um nome que assinou um pré-contrato. Temos algumas outras informações também, tá? Vindas de fontes confiáveis, afirmando então que ele é jogador sim para essa próxima temporada. E eu particularmente acho uma boa aposta também. Jogador que eu lembro que quando surge no Vasco, com muito potencial, todo mundo até pensava que ele poderia render uma boa venda, né, para o Vasco ou algo assim. Não foi o que aconteceu, até porque tipo, ele passou por todas as categorias de base da seleção. Olha, ele jogou o Mundial Sub-17 em 2015, foi titular pela seleção brasileira, ou seja, Sub-17 numa Copa do Mundo, né? Então o cara era titular absoluto, começa a jogar no Vasco em 2018, naquela ocasião ele estava com 19 anos de idade, já fez 38 partidas, 6 gols e 2 assistências, acho que até o Vasco estava na Libertadores, né? É isso mesmo, naquele ano ele jogou também uma partida e outras 2 na edição da Sul-Americana. Enfim, acabou que depois disso ele perdeu espaço no próprio Vasco, ficou até 2021, acho que foi o ano que ele caiu, né? O Vasco da Gama. Ele foi titular naquela Série A, depois caiu, foi para o Curitiba, não deu certo, ainda passou pelo Ceará no ano passado, por empréstimo, fez só 10 partidas naquela Série B, né? Ajudou o Ceará a subir, mas dá para ver aqui que não foi muito utilizado, só em alguns minutos entrando faltando 4, 5, 20 minutos para a partida acabar. E aí nesse ano é anunciado em maio pelo Atlético para a disputa da Série B. Acabou que ele só fez 5 jogos por lá, 73 minutos, e rescindiu mais uma vez o seu contrato, ficando uma indefinição, né, a respeito do seu futuro. Nas últimas edições da Série B não conseguia se destacar, pode ser algo também, igual eu falei, né, de outros nomes, como a Série C, ele chegue com mais protagonismo ou algo assim. Analisando só pela questão técnica, o que ele pode entregar, certamente uma opção muito boa. Acho ele bem melhor do que o Balotelli, por exemplo, no meio de campo, do que o Galhardo, né, para jogar como volante, muito melhor mesmo. Vejo que agregaria nesse sentido. A questão é, qual o Andrei que está contratando? É o que não conseguiu jogar nos últimos meses? É um pouco daquele que teve bons momentos no Curitiba? Ou aquele bom do Vasco, né? Eu acho difícil, mas pode ser que retorne aquele bom futebol. Tá aqui o desempenho dele na atual temporada, poucos jogos, né? 2024 também. Se a gente for pegar aqui mais na Série A de 2023, 26 partidas, 11 como titular e 1 gol marcado, além também de 2021, quando ele saiu do Vasco, né? 27 jogos, 21 como titular, 3 assistências e 1 gol. Jogador que até pouco tempo atrás realmente estava na Série A e caiu de rendimento.
livre no mercado, acho que pode ser sim uma boa opção. Pode deixar sua opinião sobre o Andrei, se você já tinha ouvido falar a respeito dele. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!